Você que está em posse da sua Bíblia, abra ela comigo em Gênesis, capítulo 50, versículo de número 15. Não sei se vai dar para mim concluir hoje, mas eu preciso liberar algumas palavras aqui nessa noite. Se não der para concluir, amém. Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 15. A Bíblia diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Quando você não faz nada, Deus sempre torna em bem. Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós, outros e a vossos filhos assim. E os consolou, e lhes falou ao coração. Amém? Queridos, a Bíblia nos conta a história de José, um jovem sonhador, jovem que teve uns sonhos na sua adolescência e que acabou falando para os seus irmãos. Os seus irmãos então ficaram enciumados e começa todo um processo na vida de José. A Bíblia diz que seus irmãos jogam ele numa cisterna. Da cisterna vendem ele para escravo. De escravo, José chega ao Egito e é comprado por um homem chamado Potifar, que era líder dos eunucos na época. Na casa de Potifar existia então a sua esposa, e a Bíblia diz que a esposa de Potifar começa a tentar a José para querer se deitar com ele. E a Bíblia diz que José renuncia àquela tentação. Então aquela mulher simula algo, e José no momento é acusado de querer estrupar aquela mulher. Do acusamento de estupro, a Bíblia diz que José é levado preso. E da prisão José fica, segundo a história, 13 anos preso. E depois da prisão, a Bíblia diz que o plano que Deus tinha na vida de José se cumpriu, que depois José se tornou governador do Egito. Essa é a história de José. Mas o texto que eu li vai nos dizer que o tempo passou, que todas as coisas aconteceram. José perdoou os seus irmãos, mandou os irmãos vir morar no Egito junto com seu pai. E a Bíblia diz então que Israel, que Jacó morre.
Os irmãos então, eles pensam que o perdão de José não era um perdão verdadeiro. Eles acreditam que José estava apenas manipulando algo porque o pai estava vivo. E que depois que o pai morresse, ele ia fazer tudo aquilo, retribuir tudo aquilo que os seus irmãos fizeram para ele na sua adolescência. Então o texto que eu li vai dizer que os irmãos chegam diante de José e fala que o pai pediu para José perdoar, que era para perdoar e que era para perdoar. Quando os irmãos e quando eles estão falando para José, o texto vai dizer, o verso 17, que José chorou. Por que José chorou? Queridos, José chorou porque ele viu que os irmãos dele não acreditaram no perdão dele. E, queridos, quem não perdoa é porque não se sente perdoado. Quem não consegue perdoar é porque dentro dessa pessoa ela também não se sente perdoada. José, ele chora porque ele vê que na cabeça dos irmãos dele, os irmãos não acreditaram nele. Os irmãos acharam que era uma farsa, porque quem faz mal acha que todo mundo é mal. Quem que intenta o mal acha que todo mundo é da mesma maneira. E a base para você julgar alguém, querido, é você mesmo. A base para você julgar uma outra pessoa é você mesmo. Então, os irmãos de José estavam julgando ele por aquilo que eles eram. E ainda o coração dos irmãos dele era um coração que não conhecia a palavra perdão, que não conhecia esse antídoto que move todas as coisas na terra. Então quem não perdoa é porque não se sente perdoado. E a base para você julgar alguém é você mesmo. Da mesma maneira que para mim amar o meu irmão, eu preciso me amar primeiro. Da mesma maneira, essa é a minha base de julgamento. Não tem como eu amar o meu irmão se eu não se amar. A palavra de Deus é bem clara. Deus, ele diz assim: amai a Deus acima de todas as coisas, e amai o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, não tem como eu amar o meu próximo. Se eu não consigo nem me amar, o que eu sei de amor para amar aquele que é meu próximo? Eu preciso entender os princípios que vêm do céu para a minha vida. Eu preciso amar primeiramente a Deus acima de todas as coisas. Porque quando eu amo a Deus, o amor de Deus vem para mim. E quando o amor de Deus vem para mim, eu manifesto este amor e eu entendo quem eu sou. E se eu entendo quem eu sou, eu começo a me amar. E se eu começo a me amar, logo eu manifesto este amor no meu próximo. Se eu não me amar, como amarei o meu próximo? Uma pessoa que se ama, ela não quer ser outra pessoa que não seja ela mesma. Uma pessoa que olha para ela e se ama, ela não quer ser ninguém. Ela quer ser ela mesma. Ela quer ser ela, porque ela olha para si e ela se ama. Toda pessoa que não se ama, ela
ela quer ser outra pessoa, mas não quer ser ela. E se ela não se ama, logo ela não consegue amar o próximo. E se ela não consegue amar o próximo, muitas das vezes ela quer viver a vida do próximo e não a dela, porque ela não se ama. Então eu preciso entender os ciclos de Deus, os princípios de Deus na minha vida. Primeiro, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus, o amor de Deus vem para mim e me traz uma identidade. E então eu começo a me amar. Porque se eu me amo, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, tudo que eu não desejo para mim, eu não desejo para o meu próximo. É simples. O Evangelho é simples e talvez nós que complicamos o Evangelho. O Evangelho, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, se resume em poucas coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo, que você está cumprindo todos os mandamentos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, tudo que eu não desejo para mim, eu não vou desejar para ele. Então, se eu não desejo que fale mal de mim, eu não vou também falar mal dele. Se eu não desejo que cobice a minha esposa, também eu não vou cobiçar a esposa dele. Se eu não sinto inveja, da mesma maneira eu não vou sentir inveja, porque tudo que está girando no meu coração é amor. E se é um amor verdadeiro, se é um amor de Deus, se é um amor que vem do coração de Deus, querido, não há medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso nós precisamos compreender nesses dias o amor de Deus. E a pessoa que não se ama, é uma pessoa então que ela começa a olhar pela janela em vez de olhar no espelho. A pessoa que não tem identidade, ela começa a olhar pela janela. Qual é a história da janela? Há uma história que diz que a esposa chama o marido e diz, vem cá. E mostra a janela do vizinho e começa a olhar. Olha lá, a casa dela está toda suja. Olha lá, a louça dela está toda suja. Olha lá, o varal dela está todo sujo. Então o marido olha e o marido vem, pega um pano e limpa a janela e diz, amor, não é a janela do vizinho, é a tua janela. Não é nada com a casa do outro, é a tua. Você precisa limpar a tua janela. Ou seja, quem não se ama, querido, começa a olhar pela janela. Mas quem se ama, quem se entende, ele olha no espelho e ele vê aquilo que ele precisa mudar. Não aquilo que as pessoas precisam mudar. É por isso que nós precisamos compreender o amor de Deus. Uma pessoa que não se ama é como se vivesse amargurada. Por quê? Porque ela não está completa. Uma pessoa que não se ama é uma pessoa que está faltando algo para completar a vida dela, que é o amor próprio. Eu não estou falando amor, querido, na questão de metrosexual. Eu não estou falando de um amor com vaidade. Eu me amo, o meu corpo, o meu cabelo, os meus olhos. Não, eu amo por aquilo que Deus fez em mim. Eu me amo por aquilo que eu sou. Eu não me amo por vaidade, mas eu me amo por aquilo que Deus fez na minha vida. Eu entendi que Ele é Deus, eu entendi que Ele é Pai. Então eu o amo e eu me amo também porque Ele é. Glória a Deus. E uma pessoa então, que ela não se ama, ela vive como que se vivesse amargurada, porque falta algo que completa ela. Está faltando aquele amor vindo de Deus, aquele amor a Deus próprio, para que ela possa se amar. Mas você pode dizer, irmão Gideão, mas irmão Gideão, como eu vou me amar? Eu fui traído. Irmão Gideão, eu fui machucado. Irmão Gideão, eu fui ferido. Querido, a traição
é quando alguém faz mal para você. A traição é quando alguém faz mal para você. Mas a amargura é quando você faz mal para você mesmo. Há uma grande diferença de uma pessoa fazer mal para você e de você mesmo fazer mal para você. Uma pessoa amargurada, ela está fazendo mal para ela mesma. Ela está morrendo aos poucos. E uma pessoa que vive amargurada é como que se ela bebesse o veneno e quisesse que outra pessoa morresse. Uma pessoa que guarda a amargura no coração é como que ela bebesse um veneno e quisesse que o fulano morresse. Querido, se você vive amargurado, quem vai morrer é você, não é o teu próximo. Quem vai morrer é você, não é aquele que te feriu. Quem vai morrer é você, não é aquele que te traiu. Quem vai morrer é você, não é aquele que te abandonou. Por isso que a amargura é o mal que eu faço para mim mesmo. E sabe qual são as pessoas que Deus vai usar nesses dias? São as pessoas que são resolvidas nos seus sentimentos. As pessoas que Deus quer usar nesses dias são pessoas resolvidas nos seus sentimentos, pessoas que não se ofendem mais, pessoas, querido, que não guardam amargura, que não guardam rancor, pessoas que se amam, que realmente sabem quem é. Aleluia. Ninguém pode te ferir sem teu consentimento, querido. Ninguém pode te machucar se você não permitir. Alguém vai machucar você se você permitir. Você é que controla as tuas emoções, você é que controla o teu coração, você é que controla a tua vida. Então, vão ferir você se você permitir. Ninguém pode ferir você se você não permitir. Deus, Ele quer que nós sejamos livres, que nós não sejamos presos. As maiores lições que nós aprendemos na Bíblia sobre ser livre, sobre ter um coração livre, sobre ter uma alma livre, nós aprendemos com alguém que está preso. As maiores lições que nós aprendemos na Bíblia sobre liberdade, sobre ser livre no espírito, sobre ser livre no coração, sobre ser livre na alma, nós aprendemos com alguém que está encarcerado. Paulo está preso e Paulo ele diz assim: aprendei comigo, sejais livres do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejais livres do Senhor. Porque liberdade, querido, muitas das pessoas que estão lá na 18ª ou que estão presos por aí, estão livres. E muitas das pessoas que estão aqui na igreja estão presos. Muitas das pessoas que estão lá, querido, elas estão livres porque a alma está livre, o coração está livre. E se a alma está livre, e se o coração está livre, então eu estou livre. Não é, querido, uma grade que vai me aprender, porque se eu sei quem eu sou nele, querido, alegrai-vos comigo no Senhor. Não é o ambiente que me faz, mas é eu que faço o ambiente. Aleluia. Não importa onde eu esteja, não importa se eu esteja encarcerado, não importa se eu esteja entubado, não importa o lugar onde eu estou, se eu estou livre interiormente, então eu estou livre no Senhor. Não é o ambiente que vai dizer que eu estou preso, mas é a condição interior da minha alma, do meu coração. Aleluia. E não somente Paulo. A Bíblia diz que José, preso, ele passa perto do padeiro e do copeiro. E o texto vai dizer que o padeiro e o copeiro estavam de cabeça baixa, tristes. E José olha para eles: por que é que vocês estão tristes? Aí os camaradas dizem: poxa, nós estamos presos. Mas José estava preso, estava alegre.
importa onde eu esteja, querido. Eu já sonhei uma vez que eu tinha sido preso e eu vivo por aí. Eu vivo ali na quadra, de vez em quando, com os traficantes, com o pessoal que vende droga, e de vez em quando pode ser que alguém que chega um camburão e me leve, querido, e se isso acontecer, querido, eu vou ser um livre pregando aos encarcerados naquele lugar, sem problema nenhum. Porque eu sei quem eu sou por dentro. Eu não estou preso em quatro paredes. Eu estou livre no espírito. Eu estou livre na alma. Eu me amo. Eu amo a Deus. Eu me sinto amado. E é isso que nós precisamos entender. Por isso, nesses dias, nós precisamos consertar as coisas enquanto é tempo. Nós precisamos consertar com quem precisa consertar. Nós precisamos perdoar para quem precisa perdoar. Nós temos que viver uma vida, querido. Nós temos que viver uma vida de liberdade. Não pode ter nada que nos prende. Não pode ter nada amarrado em nós. Nós temos que ser livres no espírito. Nós temos que ser livres na alma. Nós não podemos viver amargurado, angustiado. Nós não podemos deixar que a amargura nos mate, que a angústia nos mate, que a falta de perdão nos mate. Nós precisamos, nesses dias, pegar a igreja, pegar a família, pegar quem que seja e dizer: eu te perdoo, eu quero ser livre, me perdoa, eu quero ser livre. Tudo pode passar, querido. Conserta com quem você precisa consertar. Acerta com quem você precisa acertar. Pede perdão para quem você precisa pedir perdão. Enquanto dá tempo. Não morra dessa maneira. Não deixe de viver uma vida por causa de falta de perdão, querido. Nós precisamos entender porque na nossa vida nós vamos passar por tantas coisas. José entendeu isso. José entendeu porque foi enganado. José entendeu porque foi acusado de estupro. José entendeu porque foi preso. José entendeu todas as coisas. José entendeu porque do sonho. José entendeu porque da túnica. Só que José entendeu no fim dos dias. Ele entendeu quando ele se tornou governador. É por isso que a Bíblia vai dizer que o fim sempre será melhor do que o começo. Porque no começo acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos. Mas quando chegar a hora de Deus revelar todas as coisas, então nós vamos entender, porque todas as coisas aconteceram na nossa vida, e nós vamos dizer igual José: queridos, sejam livres. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendi por que aconteceu tudo isso, meus irmãos. Eu entendi por que vocês me venderam. Eu entendi por que eu fui acusado de estupro. Eu entendi por que eu fui preso. Eu entendi por que eu precisava passar por isso. Porque o meu coração precisava ser talhado. Porque o meu coração precisava ser moldado. Eu perdoo vocês. Venham aqui, morem junto comigo. Aleluia. Eu vou sustentar vocês. Eu vou alimentar vocês. Por isso, no começo você não entende, mas no final você vai entender. Se você chegar no final. Porque muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que se você não passar por isso, você não chegará no final. Se você chegar até o fim do propósito, então você vai entender todas as coisas que aconteceram com você. Deus está dizendo nessa noite: aguente firme. Aleluia. E chegue até o final. Glória. Aguente firme e chegue até o final do propósito. Só quem entendeu lá no fim, o fim sempre será melhor do que o começo, se eu perseverar no propósito. A Bíblia vai dizer que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Então, nessa noite, você precisa perseverar até o fim.
Não importa como está a condição da tua vida. Não importa como está a condição ou tudo aquilo que já aconteceu com você. Persevera até o final. José, ele entendeu porque tudo aconteceu. Ele olhou até o pai dele. E José começou a pensar. José, ele começa a pensar e ele começa a dizer, o texto não diz, mas eu quero como do jeito que tu dá. Que José começou a pensar no fim dos dias, e ele começou a pensar assim, meu Deus, se fosse para o meu pai eu estava aflito. Por que, irmão Gideão? Porque Israel, Jacó, se dependesse de Israel, José seria pior que todos os irmãos dele juntos. Se dependesse do pai de José, ele seria pior do que todos os irmãos dele juntos, porque a maneira que o pai de José tratava ele, ia fazer ele crescer e ser uma pessoa totalmente fora daquilo que Deus tinha para ele. Por que, irmão Gideão? Porque os irmãos de José todos trabalhavam, todos suavam, todos estavam na labuta. José estava onde? Na casa do pai. O máximo que José fazia era pegar a marmita e levar para os irmãos. Só porque José era filho da mulher que Jacó amava. Só porque José era filho de alguém que o pai amava. O pai começou a fazer acepção, talvez sem entendimento, talvez sem saber o que ele estava fazendo. Isso aí ainda estava bom, mas de repente o pai, ele pega uma túnica toda colorida e coloca em José. Então José fica diferente de todo mundo. E isso, se continuasse assim, como que José ia crescer? Soberbo, arrogante, maioral. Então o pai de José estava estragando ele. O pai de José queria vê-lo bem por fora, mas não sabia que estava estragando o seu interior. O pai de José queria ver ele bem por fora, mas Deus queria vê-lo bem e preparado por dentro. Enquanto um pai da terra prepara uma túnica colorida para José, Deus olha de cima e diz assim: ei, pai da terra, eu sou o pai dele antes de você, porque eu sou o pai da eternidade e fui eu que pensei nele. E enquanto você prepara uma túnica colorida para ele ser diferenciado, eu vou fazer a diferença na vida dele. Então, enquanto você prepara uma túnica colorida para deixar ele cheio de orgulho, eu vou preparar uma cisterna para ele, para humilhar o coração dele e para ele se tornar humilde. Aleluia! Enquanto um pai da terra prepara uma túnica colorida para José ser diferenciado, o pai da eternidade prepara uma cisterna também para José ser diferenciado. A cisterna não foram para os outros irmãos, a cisterna foi para José. Sabe o que Deus tem para você nessa noite? Não é túnica colorida, não, querido. O que Deus tem para nós são cisterna. O que Deus tem para nós, querido, é cisterna, é aflição, é acusação. Porque Deus, Ele sabe que isso vai nos humilhar. E com a humilhação, o nosso coração vai se tornar humilde. Então Ele vai cumprir com aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Oh, aleluia! Os homens querem te ver bem por fora, mas Deus quer te ver bem por dentro. Porque quando me preparo um lugar de destaque na terra, eu corro o risco de me ensoberbecer e de ficar orgulhoso e me estragar por dentro. Mas quando Deus me prepara uma cisterna, eu me torno humilhado. E com isso forja-se um coração humilde, pronto para que Deus possa usar. Por isso pode estar acontecendo algumas coisas dentro da tua casa. Estou trazendo agora para a família. Aleluia! Pode estar acontecendo coisas dentro da tua casa que você não esteja gostando. Pais e mães
que muitas das vezes acontece algumas coisas com os filhos e logo já quer entrar pro meio. Cuidado para você não estar lutando contra Deus, porque talvez é Deus que está preparando aquilo para o teu filho, para preparar o coração dele, para cumprir o propósito na vida dele. Talvez está acontecendo isso nos dias que você está vivendo dentro da tua casa, né, em seu redor ou com você mesmo. Entenda, querido, os processos de Deus. Porque o pai se dói mais do que o filho. Porque o pai, quando mexe com o filho, o pai vai se doer mais. Preste atenção, será que quando Deus olhava Jesus sendo maltratado, humilhado, blasfemado, será que Deus não ficava triste? Será que Deus olhava do céu e dizia: ei, meu filho? Será que Deus dava risada do céu? Claro que não, querido. Deus, ele se entristecia. Porém, quando o pai e o filho estão no mesmo propósito, tudo sai perfeito. Quando o pai entende que o filho precisa passar por certas coisas na vida, o pai ele vai ver, mas não vai colocar a mão, porque ele sabe, é um propósito tudo isso acontecer, para que algo maior venha para essa terra. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Jesus amarrado, uma coroa de espinho na sua cabeça, sangue derramando nele, e ele chega diante de Pilatos. E a Bíblia vai dizer então que Pilatos olha para ele e diz: ei, me diz quem você é. Você não sabe que eu tenho o poder para te libertar? Aí Jesus olha para Pilatos e Jesus então, ele diz assim: você não tem poder nenhum para me libertar. Jesus ele diz assim: se toda a autoridade que você tem vem do meu Pai, e se você está me maltratando, se você está me humilhando, se você está fazendo tudo isso, é porque o meu Pai está permitindo isso acontecer. Jesus olha para ele e diz: você não tem poder, você só está me ferindo, me machucando, porque o meu Pai está permitindo. Então, se estão te ferindo, se estão te machucando, é porque Deus está no controle. E se Deus está no controle, é porque você precisa passar por isso. Você precisa entender o controle de Deus na tua vida. Você precisa, querido, entender que todo o processo que nós passamos é Deus tratando algumas coisas que precisam ser tiradas de nós. E para isso acontecer, Ele vai usar a pessoa que está do seu lado, Ele vai usar o seu amigo, Ele vai usar aquele que você ama, para que isso venha a ser um instrumento para arrancar aquilo que precisa ser arrancado, para você se tornar humilde, para que algo venha a acontecer, para que aquilo que Ele tem preparado para você venha a se tornar realidade. Tem coisas que você conseguiu passar hoje, que há um tempo atrás você não conseguia passar. Tem coisas que você vai passar daqui 5 anos, que você não conseguiria passar neste tempo. O que Deus está dizendo? Tudo que você está passando está sob o meu controle. E se você está passando, é porque você aguenta a passar. Eu não deixo nada sair do meu controle. A Bíblia diz que Isaías vê Deus assentado sobre o seu sublime trono. Se Deus está sentado, é porque Deus tem o controle de toda a terra. Ele está sentado, descansando, dizendo: eu comando tudo e eu não deixo nada escapar das minhas mãos. Entenda o controle de Deus para a tua vida, porque tudo isso que
que você está passando, tudo isso que eu estou Aleluia! passando, Deus está dizendo assim, isso é para te moldar, isso é para arrancar algumas coisas que precisam ser arrancado. Fica sossegado, isso não dura para sempre, uma hora vai acabar e você vai ver lá no final que isso serviu para você por um propósito maior. Por isso descansa no Senhor e passa dando glória a Deus. Agora, você precisa de fé para suportar aquilo que sobrevirá sobre você. Fé não é para me conquistar. Fé é para me suportar aquilo que vai vir diante de mim. Nós não podemos ter fé para conquista simplesmente. Mas a maior fé que tem que ser enraizada e nascer dentro do nosso coração é a fé para suportar tudo aquilo que vai acontecer um dia na nossa vida. E em Lucas 18:8 a Bíblia vai dizer: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 17:5, Jesus está conversando com os discípulos e Pedro então pergunta para Jesus e diz assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes 7? E Jesus então diz assim: você não tem que perdoar 7 vezes 7, você tem que perdoar 70 vezes 7, você tem que perdoar 490 vezes. Se o teu irmão te machucar 490 vezes, você tem que perdoar. Aí quando Jesus diz que é 70 vezes 7, a Bíblia vai dizer que Pedro diz assim: aumenta a nossa fé. 70 vezes 7 no Antigo Testamento era a expressão de vingança. Lá no Gênesis 4:24, a Bíblia diz que Lameque disse: quem tocar em Caim será morto 7 vezes, mas quem tocar em mim será morto 70 vezes 7. No Antigo Testamento era uma expressão de vingança, mas no Novo Testamento Deus transforma a expressão de vingança numa expressão de perdão. Porque a nossa velha natureza sempre vai querer o mal, mas a nova natureza, ela entende que precisa perdoar. Aí então Paulo escreve em 1 Coríntios 13, verso 13: agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes 3, porém, o maior deste é o amor. Por que o maior é o amor? Por quê? Porque o amor, ele vai ser gerado por último. Para me perdoar, eu preciso muito mais de fé do que de amor. Porque a fé vai gerar em mim esperança. E a esperança vai gerar em mim amor. Uma coisa vai gerar outra. Eu preciso de fé. Porque perdoar é fácil. O difícil é continuar crendo na pessoa. Perdoar, talvez você diz assim, perdão e abraça. A fé não é para perdoar. A fé que Deus tem que nos dar é para nós continuar crendo nas pessoas que um dia nos feriram. Você já pensou se Jesus simplesmente nos perdoasse e dissesse para nós: eu te perdoo, mas não quero papo contigo? Você já pensou se Jesus dissesse: camarada, está perdoado, cara, mas não me dirija mais a palavra, você no teu tempo e eu no meu?
ensina a continuar crendo na pessoa perdoada. A fé me ensina, querido, a perdoar, a voltar a acreditar e a voltar a amar. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Se quando o Filho do Homem vier e não achar fé na terra, isso significa que ele também não achou esperança e não achou amor. A fé nos ensina a perdoar, a voltar a acreditar e a voltar a amar. Deus, Ele nos amou e Jesus nos perdoou. Então todo o cristianismo se resume em duas coisas. Deus amou o mundo de tal maneira. O Pai ama. O Filho passa por tudo que tem que passar. Ele é prendido na cruz. Então ele diz assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Enquanto um pai ama e dá o seu filho, o filho vem e perdoa. E nós? O que fazemos nesse meio? Romanos 5:3 para nós encerrar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. E o maior desses é o amor. Que nesses dias nós venhamos entender que nós precisamos ter fé, esperança e amor. Que não venhamos perder mais o tempo de olhar no olho do nosso irmão e dizer: irmão, me perdoa. De olhar no olho de alguém que nós achamos que machucamos, dizer: irmão, me perdoa. Deus, Ele está te chamando nessa noite para ser livre, para ter um espírito livre, uma alma livre, um coração livre. E para a gente encerrar tudo isso, Cristiano, faça o favor de apagar aqui. Eu quero passar um vídeo aqui sobre perdão. Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre perdão com vocês. Uma das histórias mais lindas de perdão que eu encontrei foi uma de Nelson Mandela, ou Mandiba, conhecido como o grande libertador sul-africano do regime do apartheid. Nelson Mandela passou 27 anos da sua vida preso. Desses 27, aproximadamente 18 anos, ele passou dentro de uma solitária de aproximadamente 1,60 m de altura, sendo que ele era um homem de 1,90 m. Ali defecava, urinava, comia, dormia e viveu todo esse tempo. Saía daquela jaula praticamente para duas finalidades somente: ou para ser torturado ou para ser interrogado. Os seus carrascos ou os seus carcereiros o tratavam como um animal. Em 1994, Mandela foi eleito democraticamente o primeiro presidente negro da África do Sul. No seu jantar de posse, a despeito de todas as autoridades presentes, solicitou que se sentassem à sua direita e à sua esquerda na mesa os dois carcereiros. Questionado do porquê Mandela fez isso, ele respondeu: eu gostaria que pela primeira vez eles me vissem e me enxergassem como um ser humano. Uma das grandes mentiras que nos contam é de que a gente vai ficar satisfeito depois que a gente devolver o mal que nos fizeram, depois que a gente se vingar. Mas isso é uma grande ilusão. Dar o troco
não resolve nada, nunca resolveu e nunca resolverá. Aliás, o desejo de vingança, a raiva e o ódio são sentimentos dos mais autodestrutivos. Repare, autodestrutivos. Não destrói seu adversário, não destrói quem te fez mal, não destrói nada, só destrói você mesmo. Mandela escolheu perdoar. Seu exemplo fala até os dias de hoje. Agora, todo mundo considera o fato de perdoar um ato sublime e muito lindo, até que tenha algo ou alguém a quem perdoar. Se você tem algo a perdoar, por exemplo, agora, só o fato da simples lembrança já pode causar mal-estar em você, ou até mesmo você pode dizer, esse assunto ou essa pessoa, ou lembrar dessa pessoa, me dá nojo, me causa repulsa. Agora, óbvio, você pode me dizer, pastor, é muito fácil você falar de perdão. Realmente. Alguns poderiam me perguntar, se você fosse judeu, perdoaria os nazistas? Se você tivesse um filho assassinado por um vizinho seu, você perdoaria esse vizinho? Eu vou te falar a verdade, eu não sei essa resposta. E assim como eu não sei muitas respostas para a minha vida, porque não cheguei nesses extremos. E eu confesso que eu sempre me pergunto isso também quando eu falo sobre perdão. E confesso para você que eu também não sei certamente o que eu faria. Agora é fato que o perdão é uma das atitudes mais lindas e mais maduras que alguém pode ter na vida, porém, uma das mais difíceis. Segundo os sábios, não há melhor forma de viver do que a forma de viver onde não se carrega rancor, raiva ou ódio. Aliás, o ódio ou o não perdão, segundo um dito popular, é como tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Então eu tenho pelo menos duas notícias para você que tem dificuldades com o perdão. A primeira é que vão errar com você. Todos erram. Pessoas falham. Ser humano é ser sujeito ao erro. Sabe, a mão que faz o carinho, geralmente também é a mão que fere. Por isso o lar, a família, é o centro dos maiores ódios e dos maiores amores. E a segunda coisa é que você também vai errar. Pessoas não são máquinas. Sentimentos e emoções não são números, relacionamentos não são engrenagens, como bem observou Ed René-Kivitz. Eu preciso dizer para você que tudo que diz respeito ao ser humano diz respeito a um ser muito errante em todos os seus dias sobre a terra. Bem no meio dos evangelhos, de forma, por que não dizer, espantosa, nós encontramos as palavras de Jesus. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não pense em sentar só para resolver as diferenças. Pense em sentar para reatar relacionamentos. Não pense em sentar para ver quem é que tinha razão ou não. Sente para abraçar, sente para beijar, para retomar a caminhada. Aliás, é insuportável caminhar com gente que sempre tem razão. Deus nos livre de sermos esses que sempre têm razão. Sentar para ver quem é que tem razão nem sempre acaba em abraço. Mas quando a gente senta para abraçar, abre espaço para, quem sabe, sentar um dia e resolver as diferenças. Perdoar é deixar no passado aquilo que me prendia. Perdoar é um ato de amor não só com o outro, mas comigo também, já que quem não perdoa destrói a si próprio. Perdoar é transcender o desejo mesquinho de vingança. Perdoar é lembrar-se e não sentir mais dor. Perdoar é elevar-se à categoria mais nobre dos humanos. Perdoar é amadurecer e entender que o outro erra. Perdoar é oferecer ao outro a chance do recomeço. Perdoar é não usar mais o passado para estabelecer o presente, nem para comprometer o futuro. Perdoar é dar uma nova chance. Perdoar é se dar novas chances. Perdoar é dizer para o outro, eu prefiro sofrer o dano do que perder você. O que você fez contra mim, quem sabe, não tem como pagar, não tem como repor, não tem como você me devolver. Para isso, para não perder você, eu prefiro e escolho
perdoar. Para você que é cristão, eu preciso dizer para você que um cristão nada mais é do que alguém que vive a sua vida a perdoar. Se você não é cristão, eu te peço então em nome da vida e em nome de tudo aquilo que se chama viver em comunidade, não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão. Perdão todos os dias, essa é a receita para viver uma vida bem mais relevante sobre essa terra. Deus abençoe você.